Olá! Hoje eu quero conversar um pouco com você para fazer uma explanação sobre o canal. Talvez nós não sentamos para tomar um café juntos, talvez eu nunca te vi pessoalmente, mas eu gostaria de apresentar para você a ideia central do porquê ter um canal assim. O título, ou o emblema é Envelhecendo com Propósito. E alguém pode pensar assim, mas envelhecendo não é com C? Sim, na gramática, na normativa do português, você está correto. Mas deixe-me explicar que esse é um termo proposital. Por quê? Eu coloco envelhecendo para dar a ideia justamente disso, que nós estamos sim nesse processo de envelhecimento. E muitas pessoas, elas têm medo. Muitas pessoas quando falam sobre ficar velhos, Deus me livre, mas não tem muito para onde ir. Ou nós vamos viver envelhecendo, ou nós morreremos jovens. É cômico pensar assim, mas é uma verdade. É uma verdade que nós não temos como refutar. Correto? Mas olha só, quando eu falo sendo, é um verbo. Então eu misturei envelhecer com sendo. Ou seja, você precisa ter uma essência para que você cumpra um propósito. Isso é envelhecendo com propósito. Eu poderia deixar uma base para você, e não tem como eu me furtar daquilo que eu acredito, mas o apóstolo Paulo define assim, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa dizendo do Deus da paz. Será que nós temos paz? Será que a nossa vida é uma vida equilibrada? Então ele começa colocando ali todas as coisas no seu devido lugar. E o primeiro que ele fala sobre o nosso espírito, depois ele fala sobre a nossa alma e o corpo. Com base nesse texto, na minha fé, eu entendo que nós seres humanos somos um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo. E esses três precisam ser conservados, não apenas a parte espiritual, não apenas a nossa parte intelectual cognitiva, e não apenas o nosso corpo, mas os três. E aí logo nós vemos que existe um desequilíbrio. Porque muitas pessoas que elas são altamente espiritualizadas, elas negligenciam a parte do corpo, elas negligenciam a parte da mente. E isso não é legal, não é interessante. Da mesma forma, uma pessoa que é muito psíquica, ela não liga para o seu corpo e também não liga para a sua parte espiritual. E é interessante que então tenha um equilíbrio. Essa é a base. De entendermos que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Por isso eu divido basicamente em dois eixos. O eixo que eu trago, a questão espiritual, com base evidentemente no meu livro favorito, o livro que me norteia, a Bíblia. Então eu trago uma parte da espiritualidade, com base na pessoa de Jesus Cristo. Se você notou o texto, ele fala que nós temos que nos santificar, nos separar para Ele. Então eu deixo uma parte da espiritualidade para falar mesmo de Jesus, falar da sua palavra, falar da Bíblia. Mas também uma outra parte que não precisa ter um divórcio, não precisa ter uma ruptura entre elas, que é a parte da alma e a parte do corpo. Isso é envelhecer, sendo o que eu sou, um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Qual é o propósito? A santificação com vistas à vinda de Cristo. O personagem central aqui, a ser tratado independentemente do assunto, é sempre ele. A sua forma de viver. Como ele encarava, como ele vivia. Quais eram as suas práticas espirituais? Quais eram as suas práticas mentais? Quais eram as suas práticas do corpo? Eu não sei se você sabe, mas Jesus ele trabalhava numa profissão braçal. Na época dele, ele precisava caminhar longas distâncias. Ou sobre o lombo de animais, que também queimava, gastava muita energia. E nós invertemos algumas lógicas. Então, é por conta disso que o mote, ou seja, o carro-chefe aqui desse conteúdo, dos conteúdos que eu trago, o personagem central é Jesus. Tanto na parte espiritual, mental ou física. Ele é o exemplo perfeito de todas as coisas que nós falaremos aqui. O mais curioso também, eu acho, nesse quesito é que tudo que eu tenho descoberto até agora, lendo, estudando o potencial humano, não tem como.
todas as coisas que são benéficas para o ser humano, eu enxergo na pessoa dele. Ele nos deu exemplo não apenas da parte espiritual, mas ele deu exemplo também na parte psicológica e também deu exemplo na parte física. Então convido você a ficar aqui nesse canal, convido você a fazer comentários, a propor coisas para a gente tratar aqui, para ser uma sala mesmo de estar, uma sala de bate-papo. Mas também quero fazer um convite. Caso você não saiba, você está chegando no canal por esses dias, eu quero convidar você também a uma jornada comigo. Como assim, Michael? Uma jornada de 8 semanas, que tem vários eixos. E a jornada ela também tem esse nome, Envelhecendo com Propósito, nas quais a gente vai se aprofundar, mas de uma maneira mais específica ali. Uma maneira que a gente vai tratar, que a gente vai focar especialmente nessas áreas que são complexas para nós. Administração financeira, atividade física, autoconsciência, enfim. Estimulo que você coloque aqui embaixo. Caso você queira saber mais, eu posso estar passando para você. Deixa aqui o seu e-mail. Eu encaminho um e-mail para você para a gente continuar conversando sobre esse conteúdo. Entenda, o ser humano precisa ser tratado nas 3 áreas, nas 3 esferas. Nas 3 esferas, porque nós somos isso. Um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Espero que enquanto eu estiver aqui com você e você estiver aqui comigo, haja essa troca. Comentários, dúvidas e também que você entre nessa jornada, porque eu tenho certeza absoluta que você não será mais o mesmo depois dela. Ok? Envelhecendo com propósito. E o personagem central de tudo isso, ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo.